Quando Paulo escreveu para os Efésios, ele sabia que tinha pessoas ali que foram eleitas em Cristo e que iriam confirmar a sua eleição. E veja bem, Deus sabe quem vai confirmar ou não. E quando você confirma, a glória não cai em você. Quando você desenvolve a sua salvação, a glória não cai em você, porque Pedro fala, é Paulo que fala, para desenvolver a salvação. Ou é Paulo ou é Pedro? Eu agora confundi, porque eles falam coisas semelhantes. Pedro fala para a gente confirmar a fé e confirmar a eleição. Peraí, é Deus que elege e eu que tenho que confirmar? Não é Deus que tem que confirmar? É claro que Deus vai confirmar, mas depende de você fazer... Como que se confirma? O que é confirmar a eleição? É você viver conforme um eleito. E perseverar até o final. Isso, perseverar até o fim. Se você não fizer isso, com certeza você não vai ser salvo. E isso não anula a soberania de Deus, não anula nada. E a glória, quando eu confirmo a minha salvação, por exemplo, eu confirmei a minha salvação. Quando que isso se torna visível? Se torna visível quando eu dormir em Cristo. A minha salvação vai aparecer quando eu ressuscitar. Porque Pedro fala de uma salvação que está para ser revelada no último tempo. Por quê? Jesus já morreu, não é? Por que ele fala que a salvação está para ser revelada? Porque é só quando a pessoa ressuscitar que vai aparecer ali a vida eterna, a confirmação, o selo. Ali ninguém pega mais essa pessoa das mãos de Cristo. Dali ninguém pega mais. Você dormiu em Cristo, você é certeza que você vai ressuscitar. Mas enquanto você estiver vivo, Paulo falou, toma cuidado para que você não caia. Eu posso fazer a leitura aqui bem rapidinho de um texto, só para confirmar isso que o irmão falou? É justamente esse texto que o irmão citou, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 11, que diz assim, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência, olha aqui, diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Tem uma condição. Procedendo assim, não tropeçareis. Se você não proceder assim, você vai tropeçar, vai cair sim, vai ser um apóstata sim, tá? Não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vós sereis amplamente supridos na entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você não proceder dessa forma que Paulo está falando, você vai cair. E não adianta dizer que não. Sim, tá vendo? Pedro crê na predestinação também, lógico, mas tem que ser confirmada. E quando eu confirmar a minha eleição, a glória nunca vai cair em mim, porque eu estou confirmando algo que alguém fez por mim. Não foi eu que morri por mim, não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Pedro, foi o Senhor Jesus. Mas esse é um modo que o Senhor encontrou para eu valorizar o que ele fez. Embora ele já saiba de tudo, por isso que ele pode falar de eleição antes da fundação do mundo, nós não sabemos. O que nós sabemos é que existe um povo que foi eleito. Então, as características de um eleito, elas estão na carta. Os calvinistas, eles sempre usam o argumento dizendo que ninguém sabe. Mas Paulo fala dos eleitos. Ele fala de pessoas que têm características de uma eleição, se eu não me engano, para os Tessalonicenses. Ele fala que ali o que eles estavam vivendo era prova da eleição deles. Poderia acontecer que Paulo falando isso, algumas pessoas se desviassem? Poderia, mas era a prova da eleição, ou seja, Deus chamou, Deus chegou, Deus enviou o apóstolo Paulo para os Tessalonicenses com sinais, com prodígios, ou seja, Deus tinha a intenção ali de salvar pessoas. E Deus sabia quem que ia ser salvo ou não. Paulo não sabia, mas as características que ele estava vendo ali na igreja eram características de pessoas eleitas. Ou seja, tem como saber sim a eleição. Tem. É só você ser um observador, cuidar da obra, você pode saber. Paulo não sabia dele? Sabia, mas também acreditava na possibilidade dele poder cair. É só saber conjugar isso, irmãos. Não tem nada de misterioso, de coisa, sabe? Essa loucura calvinista que atrapalha as coisas, sabe? Olha só, Paulo escreveu para os Efésios falando que Cristo nos elegeu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Mas o Senhor Jesus, alguns anos depois, manda uma carta para a mesma igreja.
E o que Jesus fala para a igreja de Éfeso? Cuidado, vocês caíram. Volta ao primeiro amor, porque senão o candeeiro vai ser removido. O que significa o candeeiro ser removido? Não era eleito. Tá vendo? Será que Jesus está contrariando o que Paulo falou? Obviamente que não.